Nilson, eu quero agradecer. Eu tenho muitas perguntas e eu vou enviar, inclusive a questão do feminino, né? Do colete feminino, que inclusive o Ministério agora está inovando com licitação de colete para nós. Andando com aquele jacá. Muito obrigada a vocês são de serviço, mas se desdobrando. Agora sim, nós continuamos nessa linha de inovação tecnológica, e sim, agora o título, implementação de uma metodologia de análises forenses em obras de arte envolvidas em crimes de estelionato, violação dos direitos autorais e lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro. Newton Tamaturgo Rocha Júnior, coautoria Cláudia, o Renato Freitas, o André Pimenta, Walter Félix, Tito Abreu Fialho. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Newton Taumaturgo, sou perito criminal do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E atualmente sou chefe do setor de merceologia. E o que esse setor de merceologia ele realiza? Nós somos responsáveis por realizar todos os exames periciais de autenticidade e de avaliação pecuniária em qualquer bem de consumo envolvido em crimes no estado do Rio de Janeiro. Tá? E de onde vem essa demanda? Essa nossa demanda chega de todas as delegacias, distritais e especializadas, e de todo o aparato do judiciário, tá? Sejam varas criminais ou o Ministério Público. Essa demanda, esses bens de consumo, em geral, eles são bens comuns, como celulares, notebooks, roupas, sapatos. São materiais simples de se autenticar e de se avaliar. Tá, então qual é o problema do serviço de merceologia? O nosso problema é que uma parte da nossa demanda, ela envolve o que a literatura especializada chama de bens de consumo de luxo. O que são esses bens? Obras de arte, joias, gemas avulsas, antiguidades, que vocês sabem que são peças muitas vezes únicas. Então elas são difíceis de se autenticar, certo? E, posteriormente, de se avaliar. Bom, durante muito tempo o setor de merceologia teve que dar como prejudicadas as demandas da justiça, né, por falta de equipamentos, né, técnicos para que realizássemos as perícias necessárias. Porém, no início desse ano, o Instituto de Criminalística formalizou um acordo de cooperação técnico-científica com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, o IFRJ, especificamente em relação ao laboratório do Dr. Renato Freitas, que já possui um laboratório constituído com a infraestrutura necessária para análise especificamente de obras de arte e todo o know-how necessário. Então, nós pegamos o nosso problema e fizemos esse acordo de cooperação para tentar resolvê-lo. Tá? E é isso que eu vou contar um pouco para vocês agora, a partir do início desse ano, o que mudou no nosso serviço, certo? Bom, com esse acordo de cooperação, nós implementamos uma nova metodologia de trabalho, baseado em 4 linhas de estudos. Estudos artísticos, grafotécnicos, merceológicos e os estudos físico-químicos, esse sim, em cooperação com o IFRJ. Esses estudos físico-químicos são 3 técnicas: a fluorescência de raio-x, a espectroscopia no infravermelho e a microscopia óptica. Eu vou falar de cada um deles nos resultados mais à frente. O importante é a gente ter em mente que essa metodologia implementada, ela é inédita na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e até onde nós levantamos e com os contatos que fizemos, ela é inédita também nas polícias civis de todo o Brasil. A única polícia que tem uma tecnologia semelhante, uma metodologia semelhante, é a Polícia Federal, em conjunto com pesquisadores de Minas Gerais. Tá? Bom, para nós começarmos essa implementação, a gente tinha que partir de alguma demanda. E nós escolhemos uma demanda que se apresentou para a gente no início do ano também, em março desse ano, que foi um caso
tipificado como estelionato e violação de direitos autorais, que ocorreu na 10ª Delegacia de Polícia de Botafogo, no estado do Rio de Janeiro. Tá? E em que consiste esse caso? Uma vítima foi comprar algumas telas do artista Ivan Serpa, que estavam sendo anunciadas numa galeria em Copacabana, uma galeria de artes. Ele desconfiou da autenticidade e registrou uma ocorrência na 10ª DP. A polícia fez, então, uma espécie de armação, né, foi junto com a vítima, num segundo momento. Efetivamente, ele comprou as 3 telas que aparecem aqui registradas e que eu vou chamar, a partir de agora, de quadros questionados, né, 1, 2 e 3. Ele comprou efetivamente, e no momento em que ele pagou e recebeu a tela, os policiais que estavam junto pediram uma nota fiscal, ou comerciante da galeria, ou um documento de autenticidade, ou alguma coisa que comprovasse, né, a procedência das telas. E como não havia nada, eles deram voz de prisão em flagrante para o comerciante e para o dono da galeria que apareceu nas conversas ali no momento. Então eles foram presos em flagrante. As 3 telas foram encaminhadas para o meu setor, né, com um exame, pedido pericial, de autenticidade e avaliação, certo? Bom, então partimos desse ponto. O primeiro grupo de estudos, que são os estudos artísticos, eles são importantíssimos porque eles vão delinear o restante do nosso trabalho. O que a gente fez em primeiro lugar nesses estudos artísticos? A gente posicionou essas telas questionadas no tempo. Então a gente, através de um levantamento bibliográfico da obra e da vida do autor Ivan Serpa, e através de entrevistas com membros da família que nós localizamos, amigos, curadores de exposições do artista e donos de galerias que possuíam telas autênticas, nós estabelecemos que essas telas, elas são telas que atribuídas a eles e de uma época que seria meados para final da década de 60, quando o artista passou por uma fase chamada fase geométrica. Né? Vocês vejam que todas têm linhas geométricas, né? Traçados geométricos. Nessa fase, ele criou 2 séries de quadro. Uma série que, inclusive, aparece aqui, está meio apagado, mas é a série Amazônica, aparece aqui no verso do quadro questionado 3. E uma outra série chamada de série Mangueira, na qual o artista usava muito verde e rosa, por causa da escola de samba Mangueira, no Rio de Janeiro, que era a escola de coração do artista. Então, nós posicionamos as telas, né, em relação ao tempo e ao estilo artístico do artista. E aí, a partir daí, nós corremos atrás de telas autênticas do mesmo período, do mesmo artista, claro, e do mesmo estilo artísticos. Para quê? Para que, a partir de agora, o trabalho seja um trabalho de confronto, certo? Nós conseguimos essas telas, tá? Com um galerista de Ipanema. Ele possuía 2 telas autênticas do Ivan Serpa, da mesma fase geométrica, certo? Da mesma época. Ele disponibilizou fisicamente essas telas para que nós fôssemos lá analisar. É importante dizer que as nossas metodologias são todas não destrutivas e a gente nem precisa encostar nas telas. A gente faz tudo sem encostar. Tá? Então, a gente não interfere. E como os equipamentos são portáteis, os equipamentos do IFRJ, a gente vai até a galeria ou, em outros casos, até um museu, certo? Não precisa deslocar as telas do local. Então, essas telas autênticas, uma outra coisa importante é que nós conseguimos, junto à família do Ivan Serpa, os direitos autorais, a liberação dos direitos autorais das imagens para apresentar aqui nesse congresso. Tá? Então, a partir daí é um trabalho de confronto. O primeiro trabalho, depois dos artísticos, seriam os estudos grafotécnicos. Nós temos a doutora Cláudia Regina, que é uma especialista em grafotecnia na nossa equipe, perita criminal também, e ela analisou todas as assinaturas dos quadros questionados e comparou com as assinaturas dos 2 quadros autênticos. Eu botei aqui uma foto representativa porque o tempo é curto, né? Mas o importante é vocês saberem que ela concluiu que realmente, a partir da análise dos grafismos, as assinaturas do punho que realizou as 3 obras questionadas não é
o mesmo punho, não são as mesmas assinaturas do pintor Ivan Serpa, que poderiam ser vistas nas obras autênticas, certo? E aí passamos ao segundo grupo, né, pós os artísticos, o segundo grupo de estudos, que são os estudos merceológicos, que a merceologia é a análise do valor pecuniário dos bens, né? Então a gente usou uma normativa preconizada pela ABNT, que é específica para a avaliação de obras de arte. Nós pegamos os valores das peças questionadas, os valores pelos quais os 3 quadros foram efetivamente comprados pela vítima no momento, né, da ação policial, e comparamos com valores reais de mercado de telas autênticas semelhantes àquelas questionadas. Isso aqui faz parte também, esse levantamento, dos estudos artísticos junto aos galeristas que nós fizemos anteriormente. E a gente pôde ver que as telas foram vendidas por um preço muito menor do que o real valor de mercado. Isso aqui, para quem conhece a literatura especializada, sabe que é típico de venda de bens contrafeitos, bens falsificados, tá? E por fim, né, a cereja do bolo, que é de fato as análises físico-químicas em conjunto com os cientistas do IFRJ. Eles, junto conosco, né, nós conseguimos descobrir que as 3 telas autênticas, nós analisamos as tintas que foram usadas nas 3 telas questionadas, e nas 2 autênticas. Essas tintas, elas possuem uma composição elementar, uma composição de elementos químicos. E as 3 telas questionadas possuíam os mesmos elementos químicos, tá? Porém, quando a gente foi comparar com os elementos presentes nas tintas, nos pigmentos das obras autênticas, os elementos eram outros. Aparece aqui no gráfico em outra cor. Então, as tintas autênticas usadas pelo Ivan Serpa, os pigmentos, possuem composição química diversa das telas questionadas. Tá? Isso também é mostrado não só pela fluorescência de raio-x, como também pela espectroscopia no infravermelho, que analisa mais o aglutinante da tinta. Ela analisa não o pigmento, mas também o aglutinante, que é uma espécie de cola que junta o pigmento, né, para dar aquela liquidez à tinta. E também o aglutinante era o mesmo, era a mesma base química nas 3 telas questionadas, porém uma base completamente diferente nas telas autênticas. E quando a gente vai para a última análise, que foi a de microscopia óptica, aqui na foto, embora aqui esteja meio claro, mas eu acho que dá para ver, eu estou conseguindo daqui, na obra autêntica, que seria essa última foto, aqui nós temos as 3 questionadas e aqui a microscopia óptica da autêntica. Nós conseguimos ver o traçado das pinceladas do artista. A gente consegue ver o estilo artístico do pintor. Tá? Quando a gente olha as 3 telas questionadas, a gente não vê isso. A gente vê uma coisa mais sólida, mais mecânica, mais bruta, como se o autor tivesse pego um rolinho e pintado para agilizar o trabalho. Tá? Então, mais uma vez, outro dado que mostra que as telas são completamente diferentes. Bom, o que nós concluímos com isso? Em primeiro lugar, a conclusão óbvia e prática de que as peças são de fato contrafeitas, né? Tentando imitar o estilo artístico do Ivan Serpa naquela época e tentando oferir vantagens ilícitas financeiras em cima de cidadãos do Rio de Janeiro. Esse foi a conclusão prática do trabalho. Porém, existem conclusões mais importantes até e que já foram ventiladas aqui por outros colegas. Tá? Por exemplo, a eficiência da metodologia que a gente propôs e implementou de fato, porque ela está realmente resolvendo uma parte da demanda do serviço de merceologia frente aos questionamentos do Judiciário do Rio de Janeiro, tá? Mostrou o sucesso obtido entre a cooperação técnica científica com a cooperação técnica científica entre um instituto de criminalística e um instituto científico acadêmico, o IFRJ. Tá? O sucesso dessa parceria. E, de lá para cá, nós já estamos, né, em relação às perspectivas futuras, nós já estamos analisando telas de outros autores, temos telas agora de Ismael Neri,
e do autor Iberê Camargo, já estão em andamento essas análises, e de outros 3 autores que não são tão conhecidos, por isso eu não coloquei aqui, mas também já estamos fazendo. São autores cariocas de menor monta, mas também estamos fazendo. Tá? E todas essas telas autênticas, elas estão sendo utilizadas para a formação de um banco de dados. Esses dados laboratoriais. Porque no futuro, se aparecer uma tela questionada daquela mesma época e artista, a gente não precisa de novo da tela autêntica. Basta olhar e confrontar com um banco de dados, certo? E é importante a gente salientar que o IFRJ, ele não está fazendo os exames e dando os resultados para a gente de bandeja, não. Eles criaram um curso de extensão no qual 10 peritos criminais, eu me incluo, desde o início do ano, está acompanhando os exames, nós estamos aprendendo as técnicas, estamos sendo treinados por eles e fazendo os exames em conjunto, sob a supervisão deles. Porque a ideia, como foi falado, inclusive, pelo Coronel Bombeiro, numa exposição hoje cedo, é que no futuro, tendo know-how, né, a gente consiga, nós já estamos, na verdade, montando projetos para isso, solicitar verbas para montar o nosso próprio laboratório no Instituto de Criminalística, o que seria já uma ideia a médio e longo prazos, certo? É importante salientar que os crimes para os quais essas telas elas são utilizadas, né, esses objetos, são crimes de grande vulto, principalmente na atualidade, vem crescendo muito. São crimes de lavagem de dinheiro, corrupção, violação de direitos autorais, estelionato, evasão de divisas. Então, são crimes que a tendência é aumentar. Então, se nós não estivermos preparados, nós vamos sucumbir aos criminosos. Tá? Muito obrigado à organização do evento. Estão de parabéns por tudo. Obrigado.